Mateus capítulo 27, o suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. O maniatando-o levantaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que trairá, vendo que fora condenado, trouxeram arrependido as 30 moedas de prata aos princípios dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os princípios dos sacerdotes, tomando a moeda de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinará o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelos campos de oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante os Pilatos, versículo 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente interrogou, dizendo: és o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos princípios dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não houve quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então os presos bem conhecidos, chamado Barrabás. Portanto, então eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual queres que vós solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desses justos, porque num sonho muito sofre por causa dele. Mas os príncipes das sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que disse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois queiras que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei ancião de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhes: todos sejam crucificados. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles me clamaram, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente de sangue deste justo, considerai isto. E isso respondeu. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado a soltar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despedindo-a, cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, a escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestido-lhe as suas vestes e o lavaram para ser crucificado. A crucificação, versículo 32. E quando saía, encontraram um homem sireneu, chamado Sião, e quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao seu lugar, chamado Gorgota, que se diz lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando
não quis beber, e havendo o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançaram sortes, para que cumprisse o que foi dito pela profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados e aguardaram ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, Rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 sacerdotes, um à direita e outro à esquerda, e os que passaram blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, encarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-me agora. Se ama porque disse: sou filho de Deus. Eu mesmo lhe lançaram também um rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Ele, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles correram tomou uma esponja e estabeleceu em vinagre, e pondo numa cana, dá-lhe de beber. E outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto abaixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entrarão na cidade santa, apareceram e muitos, e centurião, e os que ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram verdadeiramente: esse era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena, a mãe, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus, 57. Havia já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodeando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estava ali Maria Madalena e outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da pregação, reuniram-se os princípios dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será o pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guardar, ide, guardai-o como entendestes. E indo eles, seguraram o sepulcro com o guarda, selando a pedra.